Se você já se deparou com uma variedade enorme de introduções ao Novo Testamento e ficou se perguntando qual seria a melhor opção para você, saiba que você não está sozinho nessa, porque isso já aconteceu comigo e também já aconteceu com várias pessoas que eu conheço. E isso é um tanto quanto natural, porque com tantas opções disponíveis por aí, às vezes é muito difícil descobrir qual delas se encaixa melhor com as nossas necessidades específicas. Então, se você já passou por isso ou você está passando por isso, eu tô aqui para tentar te ajudar a resolver essa questão. Nesse sentido, a proposta desse vídeo é oferecer um guia completo para te ajudar a escolher uma introdução ao Novo Testamento que seja mais condizente com a sua realidade, com os seus propósitos e com os seus objetivos. E por isso, ao longo desse vídeo, eu vou trazer diversos exemplos de introdução ao Novo Testamento para ilustrar bem a proposta desse guia que eu vou oferecer para vocês. E assim, pessoal, eu vou indicar aquelas introduções ao Novo Testamento que eu conheço e que eu utilizo regularmente ou que eu já utilizei em algum momento. Então, se você sentir falta de alguma introdução em específico, ou é porque eu não li, ou é porque eu não recomendo. Todos os links dos livros que serão citados estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Dito isso, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Como eu já comecei a falar no início do vídeo, a escolha de uma introdução ao Novo Testamento depende muito das suas necessidades específicas. Então, antes de comprar alguma introdução ao Novo Testamento, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar o propósito e o objetivo daquela introdução ao Novo Testamento. Além disso, você também precisa ter em mente como você pretende utilizar as informações que determinada introdução tem a te oferecer. Ou seja, você vai usar essa introdução mais para o estudo pessoal ou você vai usar mais ela na preparação de uma pregação ou na elaboração de um estudo acadêmico? Essas são perguntas que a gente tem que fazer antes de comprar uma introdução ao Novo Testamento. Porque, por exemplo, se o seu objetivo for realizar um estudo acadêmico, você deve optar por introduções mais abrangentes e detalhadas que exploram o Novo Testamento a partir de uma perspectiva mais acadêmica. Isso significa que você deve procurar por obras que apresentam e que discutam as principais interpretações e as principais teorias acadêmicas sobre o Novo Testamento dos últimos séculos. Agora, se você estiver preparando uma pregação ou um estudo bíblico, é muito mais útil escolher uma introdução ao Novo Testamento que te ofereça insights teológicos e hermenêuticos diretamente relacionados ao próprio texto do Novo Testamento. Certamente uma introdução assim vai enriquecer muito mais sua exposição do Novo Testamento durante a pregação ou durante o estudo bíblico do que se você estivesse usando como base para sua pregação ou para o seu estudo bíblico uma introdução mais acadêmica, porque não faz muito sentido levar a teoria acadêmica para cima do púlpito. Com isso em mente, eu separei as introduções ao Novo Testamento que a gente tem em língua portuguesa em 3 categorias principais. As distinções entre essas categorias são fundamentais para a gente escolher uma introdução ao Novo Testamento que atenda às nossas necessidades específicas. Então, a partir de agora, a gente vai destrinchar essas 3 categorias e eu vou trazer alguns exemplos para ilustrar muito bem cada uma dessas categorias. Então, vamos lá. Na nossa primeira categoria se encontram as introduções ao Novo Testamento que podem ser chamadas de clássicas e conservadoras. Daniel, você colocou 2 palavrinhas aí para qualificar essa primeira categoria de introduções ao Novo Testamento. Você falou que elas são clássicas e conservadoras, mas o que isso quer dizer na prática? Bom, pessoal, eu vou começar explicando o que é uma introdução clássica ao Novo Testamento. Uma introdução clássica ao Novo Testamento se fundamenta em 5 elementos principais, que são contexto histórico-cultural, discussão sobre o cânon, sobre autoria e datação, sobre os gêneros literários e sobre a estrutura e o conteúdo dos 27 documentos que formam o Novo Testamento. Esses são os 5 pilares de uma introdução clássica ao Novo Testamento. Então, uma introdução clássica ao Novo Testamento geralmente vai começar situando os leitores historicamente no período em que os eventos do Novo Testamento ocorreram. Isso inclui trazer informações sobre o Império Romano, sobre o mundo helenístico e sobre o contexto religioso e
cultural do judaísmo do Segundo Templo, também conhecido como judaísmo intertestamentário. Em seguida, uma introdução clássica vai trazer uma discussão sobre o cânon do Novo Testamento, que vai abordar questões como a formação e a aceitação dos 27 documentos que constituem um cânon cristão. Essa parte muitas vezes vai explorar os critérios utilizados pela igreja primitiva para reconhecer os status canônicos dos escritos apostólicos e dos escritos relacionados indiretamente aos apóstolos, que são aqueles critérios de antiguidade, de coerência doutrinária, de uso litúrgico e por aí vai. Depois de passar por essas informações mais introdutórias de pano de fundo histórico-cultural, as introduções clássicas partem para a análise dos documentos do Novo Testamento. Inicialmente, nessa parte, é muito comum que essas introduções façam uma análise das evidências externas e das evidências internas disponíveis para determinar quem escreveu cada livro do Novo Testamento e quando esses livros foram escritos. Então aqui entra a questão de autoria e datação. Num segundo momento dessa análise dos documentos do Novo Testamento, essas introduções clássicas costumam discutir os gêneros literários presentes no Novo Testamento. Isso envolve identificar se um livro é um evangelho, uma epístola, uma narrativa histórica, uma obra apocalíptica, entre vários outros gêneros literários que a gente tem no Novo Testamento. Isso é muito importante porque, identificando os gêneros literários de cada livro do Novo Testamento, a gente consegue interpretar melhor esses textos, levando em consideração as características específicas de estilo e de propósito que são típicas de cada gênero literário. E por fim, num terceiro momento dessa análise dos documentos do Novo Testamento, uma introdução clássica vai apresentar a estrutura e o conteúdo dos 27 documentos que formam o Novo Testamento, destacando temas-chave, ensinamentos centrais, esboços e temas teológicos desses textos neotestamentários. Esses são os elementos principais de uma introdução clássica ao Novo Testamento. Claro que, a depender da introdução clássica ao Novo Testamento, esses elementos eles vão ser ordenados de diferentes maneiras ou eles vão ser enfatizados de diferentes formas, mas geralmente esses elementos se unem para formar a estrutura básica, a estrutura geral dessas introduções clássicas. Bom, agora a gente precisa falar sobre o que torna uma introdução clássica ao Novo Testamento conservadora. E quando se fala em introduções conservadoras ao Novo Testamento, geralmente isso se refere a um tipo de abordagem que valoriza a autoridade das Escrituras e que defende posições teológicas tradicionais, como a inspiração divina dos textos do Novo Testamento, a historicidade dos relatos bíblicos e as doutrinas cristãs ortodoxas que surgem do Novo Testamento. Então, por exemplo, em uma introdução clássica conservadora, na parte em que ela estiver discutindo sobre autoria e datação dos documentos neotestamentários, ela vai se empenhar em defender autorias e datações que estejam alinhadas com a tradição cristã. Ou seja, você nunca vai encontrar uma introdução clássica e conservadora ao Novo Testamento falando que Paulo não escreveu Colossenses, Efésios e as epístolas pastorais. Isso é inconcebível dentro dessa categoria. E em português tem 3 introduções clássicas e conservadoras ao Novo Testamento que eu gosto bastante. A primeira já é bem conhecida no nosso meio teológico, que é a introdução ao Novo Testamento do Carson e do Douglas Moo. E aqui, pessoal, tem algumas novas informações muito importantes sobre essa introdução. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas Edições Vida Nova publicou uma segunda edição dessa introdução ao Novo Testamento. Então agora a gente tem 2 edições desse livro circulando aqui no Brasil. A primeira edição é aquela tradicional de capa preta que tem uma coroa de espinhos e uma imagem de Jesus e de alguns dos seus discípulos. Já a segunda edição é essa que está aparecendo aí para vocês, com uma capa vermelha e com 2 imagens diferentes ilustrando diferentes eventos da vida de Jesus. Daniel, mas qual a diferença de conteúdo entre essas 2 edições? Pessoal, tem 3 diferenças principais. Nessa segunda edição, tem 2 capítulos a mais.
Um desses capítulos traz uma discussão bem interessante sobre o desenvolvimento da disciplina dos estudos do Novo Testamento nos últimos séculos. Então, o objetivo central desse capítulo é fornecer um contexto básico para facilitar a compreensão de textos acadêmicos sobre o Novo Testamento. Já o segundo capítulo adicionado foi um capítulo que trata a respeito do debate das epístolas do Novo Testamento como um todo, ou seja, não é um capítulo só sobre as epístolas paulinas, mas sim sobre as epístolas do Novo Testamento de forma integral. E por fim, a terceira e última diferença dessa segunda edição é que os autores inseriram no capítulo sobre Paulo uma análise crítica dos debates a respeito da nova perspectiva sobre Paulo, ou seja, nessa adição que os autores fizeram, eles apresentam resumidamente o que é a NPP e depois disso eles demonstram alguns possíveis benefícios que a NPP trouxe para os estudos do Novo Testamento, mas em geral o Douglas Moo e o D.A. Carson assumem uma posição mais crítica à NPP. Basicamente, essas são as principais mudanças dessa segunda edição em relação à primeira, e se você pretende fazer um seminário teológico em algum momento da sua vida, muito provavelmente essa obra vai ser uma leitura meio que obrigatória para você. E para mim, o ponto forte dessa introdução é que ela insere o leitor mais interessado no Novo Testamento nas principais discussões acadêmicas sobre o Novo Testamento a partir de uma perspectiva conservadora. Isso quer dizer que nas questões polêmicas e disputadas no estudo acadêmico do Novo Testamento, como o problema sinótico, Jesus histórico, a autoria dos evangelhos e das cartas de Paulo, você será inserido nessas discussões acadêmicas sempre a partir de uma abordagem conservadora e respeitosa em relação à autoridade das escrituras e também em relação à tradição teológica cristã. Uma segunda introdução ao Novo Testamento clássica e conservadora é a do Craig Blomberg, que está dividida em 2 volumes. O primeiro volume cobre os evangelhos e o segundo volume cobre o restante do material do Novo Testamento. Para mim, essa também é uma introdução ao Novo Testamento mais voltada para um público que está querendo uma introdução mais acadêmica ao Novo Testamento. E na minha opinião, o forte dessa introdução está no primeiro volume, que é o volume que fala sobre os evangelhos. Pessoal, sem dúvidas, essa é a introdução aos evangelhos mais completa que a gente tem em língua portuguesa. Em um vídeo mais antigo aqui no canal, eu já falei mais detalhadamente sobre essa introdução aos evangelhos. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. E a terceira introdução clássica e conservadora ao Novo Testamento, que eu tenho utilizado bastante nos últimos anos, também é de Edições Vida Nova e se chama Introdução ao Novo Testamento, a manjedoura, a cruz e a coroa. E na minha opinião, essa introdução tem 2 pontos fortes. O primeiro ponto forte dela é que se trata de uma introdução extremamente equilibrada, e ela é equilibrada em 2 sentidos principais. O primeiro sentido é que os autores utilizaram a tríade hermenêutica como a base metodológica para essa introdução. Isso quer dizer que eles tratam o Novo Testamento como um todo, como uma entidade holística, tratando o Novo Testamento tanto em seu aspecto histórico, como em seu aspecto literário, como em seu aspecto teológico. Mas Daniel, as outras introduções que você citou também não desenvolvem esses 3 aspectos? E a resposta é sim, mas por exemplo, a introdução do Carson e do Moo tendem a enfatizar um pouco mais as questões históricas e literárias do Novo Testamento em detrimento das questões teológicas propriamente ditas. E isso é compreensível de certa forma, porque o Carson e o Douglas Moo dialogam bastante com os estudos acadêmicos do Novo Testamento dos últimos séculos, que infelizmente negligenciaram muito os elementos teológicos do Novo Testamento. E o segundo sentido que para mim torna essa introdução equilibrada é que por mais que ela seja uma introdução ao Novo Testamento também muito utilizada em seminários teológicos, a linguagem dela é bem tranquila e acessível quando comparada, por exemplo, às introduções do Carson e do Moo e a do Blomberg. Vamos lá, se a gente pega a parte em que essa introdução do Kostenberg fala sobre os evangelhos sinóticos, ele vai trazer as mesmas discussões que as introduções do Carson e do Blomberg, ou seja, todas essas introduções vão falar do Jesus histórico, do problema sinótico, da prioridade marcana, dos evangelhos apócrifos, só que
A introdução ao Novo Testamento do Kostenberg vai trazer essas discussões acadêmicas de uma forma mais resumida, de uma forma mais sintetizada e com uma linguagem mais acessível. Eu acho que também um outro fator que torna essa introdução do Kostenberg e dos outros dois autores muito acessível e clara é porque ela é muito didática, ela é repleta de mapas, gráficos e tabelas que buscam tornar o conteúdo mais estruturado e visual. E por fim, o segundo ponto forte dessa introdução é que ela é um pouco mais recente do que as outras que a gente viu. Se eu não me engano, ela foi publicada pela primeira vez em inglês em 2009 ou 2010. Então, em certo sentido, ela está um pouco mais atualizada com os estudos mais recentes do Novo Testamento, tanto os estudos de pano de fundo histórico-cultural, como os estudos da própria teologia dos textos neotestamentários. Então, na minha opinião, essa é uma introdução acessível tanto para um público que deseja se aprofundar nos estudos acadêmicos do Novo Testamento, porque ela vai te dar essa possibilidade, mas ela também é muito útil para um público que quer um material de auxílio para o estudo individual, ou para a elaboração de aulas de uma escola bíblica dominical, ou até mesmo para pregações. Aliás, eu acho que essa é a melhor introdução das que eu citei até agora para caso seu objetivo principal seja usá-la para servir em alguma comunidade local. Já na nossa segunda categoria se encontram as introduções ao Novo Testamento que podem ser chamadas de clássicas e não conservadoras. Nessa categoria, as introduções ao Novo Testamento mantêm a estrutura clássica que a gente já viu de abordar aqueles elementos fundamentais como o contexto histórico-cultural, autoria e datação, gêneros literários e conteúdo dos documentos neotestamentários. Só que essas introduções se diferenciam das conservadoras porque elas adotam uma abordagem extremamente crítica. Isso quer dizer que essas introduções ao Novo Testamento se alinham ao chamado método histórico crítico e por isso elas frequentemente questionam a autoria apostólica dos textos do Novo Testamento. Elas preferem considerar aspectos como uma redação tardia, como uma autoria anônima ou como uma autoria pseudônima dos documentos neotestamentários. Além disso, essas introduções também têm uma tendência em enfatizar as interpretações históricas e sociais dos textos, muitas vezes questionando a historicidade de certos eventos e narrativas do Novo Testamento. Um exemplo de uma introdução ao Novo Testamento que trabalha dentro desse paradigma do método histórico crítico é a introdução ao Novo Testamento do teólogo católico Raymond Brown, publicada pela editora Paulinas. E essa submissão do Brown ao método histórico-crítico faz com que ele adote o que a gente pode chamar de uma perspectiva acadêmica crítica majoritária. Pelo amor de Deus, Daniel, o que é isso? O que você está querendo dizer com isso? Pessoal, isso quer dizer que as interpretações apresentadas pelo Brown sobre os pontos de disputa do Novo Testamento, como a autoria de algumas epístolas paulinas e dos evangelhos, vão refletir o consenso acadêmico crítico e não o consenso acadêmico entre os evangélicos e os conservadores, que seguem em sua grande parte a autoria do Novo Testamento conforme tradicionalmente aceita pela tradição cristã. Só que apesar dessa introdução do Brown funcionar dentro dessa abordagem histórico-crítica, ela possui algumas características que não são comuns nas introduções que não são conservadoras. Ao contrário da maioria das introduções não conservadoras, o Brown levanta questões explicitamente teológicas, incluindo aquelas questões relativas à inspiração e à inerrância na Bíblia. Aliás, ele chega a afirmar nessa introdução que toda a escritura é inerrante na medida em que ela serve ao propósito para o qual Deus a planejou. Além disso, ao contrário de muitos estudiosos dessa abordagem crítica, o Brown adota uma postura muito mais aberta quanto à possibilidade de intervenção sobrenatural nos relatos, por exemplo, sobre a concepção virginal de Jesus, sobre os milagres de Jesus e sobre a ressurreição de Jesus. Isso também é algo que vai bem na contramão de muitos estudiosos do método histórico crítico, que quase em sua maioria desconsideram completamente qualquer possibilidade de intervenção divina nos eventos descritos nos textos do Novo Testamento. Não bastasse isso, Brown também defende posições que são
caríssimas aos evangélicos e conservadores, como, por exemplo, uma alta cristologia, que significa que ele reconhece e enfatiza a divindade e a adoração a Jesus Cristo desde os primórdios do cristianismo, que é uma ideia que contrasta muito com a maioria dos estudiosos que adotam uma abordagem histórico-crítica, porque esses estudiosos tendem a ver a cristologia como um desenvolvimento posterior dentro do movimento cristão primitivo, em vez de algo presente desde o início, conforme o Brown sugere. E essa disposição do Brown em considerar elementos além das explicações puramente históricas e culturais adiciona uma dimensão teológica bem interessante a essa introdução ao Novo Testamento, o que acaba diferenciando essa introdução de muitas outras dentro desse paradigma histórico-crítico. Por esses motivos, alguns teólogos evangélicos, como Craig Blomberg, afirmam o seguinte sobre essa introdução do Raymond Brown: os leitores evangélicos podem não concordar, mas claramente este é um produto magistral de um dos grandes estudiosos do Novo Testamento da nossa era. Daniel, e você? Você acha que vale a pena ler essa introdução? E a resposta é depende. Se você está começando a estudar o Novo Testamento por agora, eu não recomendaria começar por essa obra. Agora, se você já tem uma certa caminhada, uma certa maturidade teológica, essa obra pode ser muito útil para você, porque são quase 1.200 páginas de muita informação e de muito conteúdo sobre o Novo Testamento, mas são páginas que precisam ser filtradas com sabedoria e discernimento. Geralmente, as faculdades teológicas utilizam essa introdução do Brown como o texto básico para a disciplina de introdução ao Novo Testamento. Então, se você for fazer uma faculdade teológica reconhecida pelo MEC, provavelmente você vai ler esse livro, o que foi o meu caso. E na minha opinião, seria interessante, por exemplo, caso você queira ter essa obra, ter também uma outra introdução ao Novo Testamento conservadora, com uma pegada mais acadêmica, como a do Carson e do Moore, para que você possa ler os argumentos conservadores e evangélicos nos pontos em que o Raymond Brown fecha com os teólogos que adotam o método histórico-crítico. Pessoal, eu poderia citar aqui outras introduções ao Novo Testamento não conservadoras, mas aí já seriam aquelas introduções numa pegada bem mais crítica, que não teria muito proveito pra gente. Eu preferi trazer introduções que buscam manter um equilíbrio entre a crítica acadêmica e a fé cristã tradicional e histórica. Embora essa introdução do Brown não se encaixe perfeitamente nesse perfil que eu acabei de descrever, eu falo por experiência própria que dá pra gente tirar muita coisa bacana dessa introdução, desde que a gente tenha uma boa caminhada teológica que nos dê a capacidade de examinar tudo, retendo aquilo que deve ser retido e rejeitando aquilo que deve ser rejeitado. E por fim, na nossa terceira categoria se encontram as introduções ao Novo Testamento, que podem ser chamadas de teológicas, e essa atualmente é a minha categoria preferida de introduções ao Novo Testamento. Pessoal, enquanto as introduções clássicas ao Novo Testamento, como a gente viu, tendem a enfatizar o contexto histórico-cultural, a autoria, a datação, formação do cânon do Novo Testamento, as introduções teológicas já buscam explorar os ensinamentos e a mensagem teológica dos próprios textos do Novo Testamento em si. Então, se trata de uma abordagem mais focada no texto do Novo Testamento e não tão focada nas questões de pano de fundo histórico-cultural. Trazendo para um linguajar mais teológico, isso quer dizer que essas introduções teológicas adotam uma abordagem mais sincrônica e menos diacrônica. Por exemplo, em uma introdução teológica ao Novo Testamento, a gente pode esperar uma análise cuidadosa do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, destacando as citações, as alusões e as interpretações que os autores neotestamentários fazem das escrituras hebraicas, porque isso ajuda muito a gente a entender a continuidade e a coerência teológica entre os dois testamentos, além do fato de que esse estudo do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento também ajuda a gente a compreender como o Novo Testamento se insere na história da redenção de Deus. Além disso, uma introdução teológica ao Novo Testamento também vai explorar temas teológicos centrais do Novo Testamento, como salvação, graça, justiça, reino de Deus, pecado, redenção, mostrando como esses temas teológicos do Novo Testamento se relacionam com a prática cristã contemporânea. Então, as introduções teológicas, elas também vão se preocupar em aplicar esses ensinamentos na
nossa vida. Um exemplo perfeito de uma introdução teológica ao Novo Testamento é a introdução bíblico-teológica recém-lançada pela editora Fiel. Eu diria que se você é um pregador, essa obra é uma ferramenta indispensável na sua biblioteca. Essa é uma introdução muito mais útil do que todas as outras que eu citei até agora. Caso você seja um pregador, caso você seja um expositor da palavra de Deus. Daniel, fala mais sobre essa obra e sobre as introduções teológicas ao Novo Testamento. Pessoal, já tem um vídeo completo aqui no canal falando só sobre essa introdução ao Novo Testamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E na boa, vale a pena dar uma conferida nesse vídeo, porque lá eu detalho as principais características de uma introdução teológica ao Novo Testamento, me baseando nessa introdução da Fiel. Bom, então para finalizar o nosso guia, agora eu quero dar minha opinião sobre quais introduções ao Novo Testamento eu recomendaria para determinadas pessoas, levando em consideração diferentes contextos de caminhadas teológicas. Por exemplo, se a pessoa estivesse começando a estudar teologia e pedisse minha opinião sobre por qual introdução eu acho que ela deveria começar, eu recomendaria a introdução ao Novo Testamento do Andreas Kostenberg para ser lida de capa a capa. Agora, se outra pessoa com alguns anos de caminhada teológica chegasse em mim e falasse assim: pô, Daniel, eu tô afim de me aprofundar nos estudos mais acadêmicos do Novo Testamento. O que você me indica? Nesse caso, pessoal, eu indicaria a Introdução aos Evangelhos, do Craig Blomberg, que é o primeiro volume da sua Introdução ao Novo Testamento. Além disso, eu também colocaria as introduções do Carson e do Raymond Brown. Com essas 3 introduções ao Novo Testamento, dá para fazer um estudo introdutório às questões acadêmicas bem bacana. E por fim, caso outra pessoa chegasse em mim e falasse: Daniel, eu já queria recomendações de materiais para me ajudar mais na elaboração de sermões e aulas de EBD, o que você me indica? Aí, nesse último caso, eu indicaria a introdução da Fiel junto com a introdução do Kostenberg. Para mim, esses 2 livros são perfeitos para esse objetivo. Bom, pessoal, é isso. Agora eu quero saber na opinião de vocês. Quais introduções ao Novo Testamento que a gente tem em língua portuguesa que vocês gostam, que vocês usam ou que vocês têm vontade de comprar? Deixa aqui no comentário falando quais as suas introduções ao Novo Testamento preferidas pra gente gerar esse intercâmbio, essa troca de informações. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo produzido por aqui. Só lembrando que se você se interessou por algum dos livros, por alguma das introduções que eu indiquei aqui, no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo tem todas essas introduções. E se você comprar pelo nosso link, o canal recebe uma comissão que ajuda muito a gente manter o conteúdo aqui. Então é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima!